Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Marcos, capítulo 8 de Marcos. E naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. O incrível que, trazendo para o mundo moderno, morre-se mais pessoas no mundo por comer demais do que de fome. E, em compensação, o número de pessoas que passam fome é infinitamente maior do que o número de pessoas que comem demais. E até hoje eu fico pensando, para que tanto egoísmo? Por que tanta falta de amor? Por que tanta falta de responsabilidade com o outro? Porque o Evangelho nos mostra que devemos ajudarmos uns aos outros. Em Mateus, no capítulo 25, do item 30 até o final, do versículo 30 até o final, Jesus mostra o caminho da salvação. Esse é o caminho de quem vai estar à direita do Pai. E esse é o caminho de quem vai estar à esquerda do Pai. A direita é o que faz o bem. Esses terão a paz de espírito, a tranquilidade de espírito, o reino dos céus. E os outros vão para o inferno, onde há pranto e ranger de dentes, ou seja, vão para aqueles lugares onde eles terão que reparar os seus erros com a dor, com a miséria, com a fome e com tantas outras situações. Por isso, nós temos que refletir muito em como nós estamos conduzindo nossa vida. Se você não é espírita, mas no Livro dos Espíritos tem 2 questões fundamentais para nós entendermos essa passagem aqui de Jesus. É a questão 930 e a 793. Essas 2 questões nós temos que prestar muita atenção, porque ali está a síntese do que é ser cristão. E ele, com muita compaixão pela multidão que estava ali com fome, porque já tinha 3 dias que ele não comia, não bebia, estava em torno dele. Então ele também estava jejuando. Os apóstolos também estavam jejuando, porque se a multidão estava em torno dele. Olha, o magnetismo de Jesus era tão intenso que as pessoas ficavam ali hipnotizadas diante dele e não comiam, não bebiam. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E a preocupação de Jesus é que eles, ao saírem dali, iriam desfalecer, que enquanto estavam ali, estavam sob o influxo do magnetismo dele. Mas ao saírem, ao longo do caminho, a distância que teriam que percorrer. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Estavam no deserto e onde iriam encontrar o pão para sustentar todas aquelas pessoas? Onde iriam encontrar o pão para sustentar tantas bocas famintas? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Jesus não pergunta quanto dinheiro você tem para comprar o pão. E imagine se ele tivesse multiplicado o dinheiro, que loucura que seria hoje. Mas ele pergunta: quantos pães tendes? 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e pusessem-nos diante da multidão. De 7 pães, Jesus alimentou uma multidão. E muitas das vezes nós ficamos presos a determinados conceitos da falta de pão, da falta de leite, da falta de comida, ou seja, mas esquecemos principalmente de interiorizar o Evangelho, porque o pão do Espírito é mais fundamental. Aí já tem aqueles precipitados que vão falar assim: Gelson, você está dizendo que Jesus não multiplicou o pão? Claro que multiplicou. Mas eu estou dizendo que nós muitas das vezes nos preocupamos tanto em ter as coisas materiais que nos esquecemos de compartilhar as coisas espirituais. Porque à medida que nós vamos nos espiritualizando, as coisas naturalmente vão acontecendo.
Buscai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Com aqueles 7 pães, Jesus ia distribuindo diante dos discípulos e os discípulos diante da multidão. E não acabava nunca aqueles pães. Todos se alimentavam. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. Se tinha alguns peixes, que colocasse-lhe diante dele. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E a multidão, embora faminta, mesmo estando diante do mestre, ainda desperdiçaram 7 cestos de pão jogado pelo chão, abandonado ao léu. É necessário então que façamos as nossas transformações, é necessário então que começamos a entender que não devemos desperdiçar. E tanto que o mestre manda recolher as sobras e colocar em um cesto. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Sem contar mulheres e crianças. Ele só contava os homens. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. De novo, Jesus despede a multidão e não para. Entra no barco e vai para outra região. Outro grupo de necessitados esperando pela sua palavra amiga, esperando pelas suas ações para refazerem-se emocionalmente. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ele chega em Dalmanuta e vem os fariseus. E procura, então, pedir a Jesus um sinal do céu para que eles pudessem acreditar nele como Filho de Deus. É uma forma de tentar. Mostra-me que você é o Filho de Deus. Mostra que você é aquele que Deus enviou. E suspirando profundamente em seu espírito disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. O interessante é que Jesus não entrava em contenda e não procurava fazer proselitismo. Ele fazia curas. Ele produzia aquilo que era necessário para fortalecer a fé, para fortalecer o ensinamento de Deus. As leis de Deus nos corações humanos. Fora isso, ele se desviava, ele não participava daquelas ações e ele ficava à parte. Dava a resposta que as pessoas precisavam e saía. Não perdia tempo com aqueles que queriam sinais. Estude, conforme está lá em João. Aqueles que têm ouvido de ouvir, ouça, aqueles que têm ouvido de olhos de ver, vejam, e que estude o Evangelho. Se conhecerem o Evangelho, vai saber que ele é o Filho de Deus. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco eu não tinha consigo senão pão. A preocupação com o alimento do corpo sempre existe. Eles estavam no barco, despediram-se da multidão, foram para outra margem. Chega lá, dá de cara com os fariseus que fazem perguntas inconvenientes. Jesus entra no barco de volta, mas não tem o que comer. Mas tinha um pão. Ao esquecerem de pegar alimento, a grande preocupação de toda a humanidade é com o alimento do corpo. E ali, ao saírem, deixarem a multidão, entrarem no barco e ir para o outro lado, chegar lá, dar de cara com os fariseus, que fazem um monte de pergunta inconveniente, ele volta e não tem pão para comer. Mas tinha um pão no barco. E ordenou-lhes dizendo: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Essas pessoas que estão sempre procurando alguma coisa, alguma resposta, e normalmente uma resposta inaudita, temos que ter muito cuidado. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Já que ele fala do fermento dos fariseus, ele fala assim: bom, está falando isso porque não temos pão, nós falamos do pão, e ele está pedindo para se preservar do fermento dos fariseus. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido?
por que estão tão preocupados com o pão físico? Eu não estou falando do pão físico, estou falando do pão espiritual. E agora estou falando do pão da malícia, que vem com fermento cheio de bolor para contaminar corações, para ferir almas. Tenhamos cuidado. Tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quando partiu os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. O fermento dos fariseus só faria um pão. A massa que tem ali, que você tiver o trigo em mãos. Mas o fermento do Cristo poderia multiplicar 5 pães e milhares de pães. E ainda sobrar 12 cestos. Quando partiu os 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. Então, quando ele divide com 5.000, sobra 12. Quando ele divide com 4.000, sobra 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. O interessante é que Jesus aqui não explicou, deixou no ar para que nós também pensássemos. Quando ele está falando, vamos voltar aqui para a gente poder ver. Ele chega do outro lado, em Dalmanuta, e ele é recebido então por fariseus que lhe pedem um sinal do céu. E ele diz que aquela geração não seria dado um sinal do céu. Eles teriam que entender os sinais que veio do céu. E eles muitas das vezes não queriam entender. Os apóstolos entram no barco e falta o pão. Estão com fome. E começam a razoar sobre o pão. Jesus então fala para eles: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles ficaram preocupados com o pão. E Jesus está mostrando para eles de um outro fermento. Então ele pergunta: por que razoais entre vós por causa do pão? Não entenderam ainda? Está com o coração tão duro assim que está só pensando no pão? Não pensa em outras coisas? Não pensa em outros detalhes? E aí veio de novo esta colocação. Ele pergunta, quando ele divide com 5.000, quantos cestos sobram? 12. Entre 4.000 sobram 7 pães. Aí ele pergunta: como não entendeis ainda? Porque aqui eles tinham que procurar entender. A lógica de Jesus não era o fermento de fazer o pão. Ele não estava preocupado com o pão. Se tivesse o pão, ele levantava a mão aos céus e aparecia o pão. Ele estava falando para ter cuidado com a forma que Herodes mandava seus homens até ele para sondar-lhe, e também tinha que ter cuidado com os fariseus, que eles estavam sempre tentando fazer armadilha para que Jesus caísse. Ele jogava a isca e esperavam para ver se Jesus pegava a isca. Mas Jesus sempre saía com a resposta que eles não esperavam. E aí eles se calavam e ficavam lá pensando na vida, deve estar pensando até hoje. O que a gente tem que entender? Não se preocupe com o pão que vai alimentar o corpo, mas tenha cuidado com os fermentos que te vendem no dia a dia. Em época de fake news, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de fermento. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se lhe via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. E o interessante é, cada situação, e Marcos ele traz detalhes assim, bem diferentes dos outros. Os milagres de Jesus eram provocados por outros fenômenos, por outras ações paralelas. Aqui, ele cospe nos olhos do cego. A sua saliva, certamente, era uma saliva divina. Não vamos nós querermos cuspir nos olhos dos outros. E então, impõe as mãos na cabeça do cego e pergunta o que ele vê, se ele vê alguma coisa. Ele via, mas via tudo embaçado. Via tudo diferente do que ele imaginava. E pede ajuda ao mestre.
Não estou vendo ainda perfeitamente, Senhor. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Aí, a segunda etapa do milagre, Jesus então coloca-lhe as mãos sobre os olhos. Aí ele passa a enxergar perfeitamente. E aqui, o cego teve a humildade de falar que não estava enxergando perfeitamente. Ele teve a condição, ele teve a coragem de falar: mestre, ainda não enxergo perfeitamente, podes ainda me ajudar? E mandou para casa dizendo: não entres na aldeia. Ele tinha que ser curado e ir para casa direto, não ficar na aldeia, não entrar na aldeia. E aí que está o interessante, como que ele iria para casa? Antes ele andava sem enxergar, ele sabia por onde estava passando, porque os cegos têm lá as suas técnicas de marcar o caminho. E agora enxergando, não podia entrar na aldeia, como que ele iria para casa? Ele saberia o caminho enxergando? Porque é interessante, né? Porque ele era cego, ele foi conduzido por alguém. Então, se ele era cego, ele não via nada. E, naquele momento que ele passa a enxergar, ele está vendo, mas para onde ele vai? Como ele vai? Tinha alguém com ele? Essa é a pergunta que fica intrincada. Ou seguiria a intuição até chegar em casa? E saiu Jesus e os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Portanto, eles entendiam que os profetas poderiam reencarnar. Eles entendiam na reencarnação perfeitamente, já sabiam que algum dos profetas poderia vir. E eles ainda achavam que Jesus não era aquele enviado de Deus. Era João Batista, ressuscitado no caso, porque ele tinha acabado de morrer, ou Elias, que havia reencarnado. E na realidade Elias e João Batista são os mesmos espíritos. Ele lhes disse: mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-as para que a ninguém dissesse aquilo dele. Naquele momento, indo para Cesareia de Filipe, eles não deveriam falar que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o enviado, o Messias. E o interessante é que Pedro que vai e fala. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Então Jesus começa aqui a prepará-los para o grande final. Prepará-los para aquele momento final da sua jornada. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. O Pedro era interessante, ele sempre tinha os insights de uma grande intuição, de uma grande percepção psíquica, e depois ele tinha aqueles insights e percepções humanas, aquele sentimento humano. Então, uma hora ele era 1000% espiritualizado, outra hora ele era 1000% humanizado, só para a gente ter uma ideia, de uma forma didática da gente falar. Ele ia de um extremo ao outro, e aqui ele estava pensando a forma humana, não querendo que Jesus padecesse. Anteriormente, ele sabia que Jesus era o grande mestre, o Filho de Deus. Vejamos. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo... Ele olha para todos e diz a Pedro: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Enquanto nós não estivermos compreendendo plenamente os ensinamentos divinos, ainda somos adversários da luz. Ainda cometemos erros e falhas. Enquanto ainda temos simplesmente pensamentos presos aos padrões humanos da Terra,
do terra a terra, estaremos sendo como adversários da luz, adversários do Cristo. Para estarmos na condição de seres iluminados, colaboradores do bem, temos que buscar estar 100% espiritualizado. Aí você vai dizer, mas como então vou fazer se eu ainda não estou? Nós vamos nos esforçar, mas saibamos que esforcemos-nos e ainda cometeremos erros, cometeremos falhas, cometeremos pequenos deslizes, mas temos que nos empenhar para corrigi-los. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não dá para seguirmos com o nosso personalismo. Não dá para seguir achando que nós vamos ser uma exceção diante da regra do karma, da regra da causa e efeito, da regra da lei divina. Nós vamos estar sendo aqueles que caminham para o Mestre, que caminham para Deus, cultivando o amor e a paz em nossos corações, procurando ser cada vez melhor, cada vez mais iluminado. E as dificuldades e adversidades da vida sempre batem à porta, mas tenhamos coragem de enfrentarmos as adversidades que venham. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? É de grande importância para nós começarmos a entender Jesus pelo prisma da espiritualidade superior, pelos prismas do entendimento superior. Não dá para procurarmos entender o Mestre pensando de forma tão pequena como muitas das vezes pensamos. Temos que procurar entender Jesus, elevando o nosso pensamento aos céus, elevando nossos sentimentos de amor e de paz, para que nossos corações se fortaleçam, para que nossos corações se estabeleçam em sintonia com o Cristo. E ganhar a vida é se dar bem no mundo. Perder a vida é viver condignamente um passo de cada vez, sabendo selecionar seus prazeres, sabendo selecionar aquilo que realmente interessa para o seu processo evolutivo. Precisamos, então, aprender a treinar, seguirmos o Cristo, seguirmos o entendimento superior, colocar em prática os ensinamentos de paz, de amor que o Cristo trouxe para nós e sabermos que somos filhos de Deus e que precisamos trabalhar pelo bem, precisamos fazer o melhor que pudermos para o bem-estar da humanidade. Porque somente trabalhando por esse bem-estar da humanidade, nos faremos melhores, nos faremos mais amigos e caminharemos para a luz do amor em nossos corações. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Reflitamos. Quantas autoridades dominaram insanamente países, levando-os à guerra, à destruição em massa, porque queriam um pedaço do reino do vizinho? E o que foram deles? Temos notícia que muitos deles reencarnaram depois em situações misérrimas e até mesmo como mendigo, como leproso, em situações muito tristes. Os romances espíritas mostram muito, principalmente Rochester e Mariluza Moreira Vasconcelos, que relata as vidas dessas grandes autoridades. Publio Lentulus era um senador romano cheio de empáfia, arrogância. Teve o contrato direto com Cristo e não se converteu. Na reencarnação seguinte, nasce como grego, se torna escravo, vai para Roma como escravo, mas dignamente cristão. O que daria o homem pelo resgate de sua alma? O que nós faríamos para resgatar nossas almas das sombras tenebrosas dos infernos, da consciência culpada? Então é melhor agirmos preventivamente. Assim como a homeopatia nos ensina que devemos tratar preventivamente os adoecimentos para não esperar que eles cheguem, da mesma forma nós devemos pensar no Evangelho de forma preventiva para não esperar que cheguem os transtornos, que cheguem os tormentos e a gente venha sofrer as consequências do mal. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso melhoramento. Porquanto, qualquer que entre essa raça adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Tenhamos em mente a nossa necessidade de fazermos o bem. Tenhamos em mente a nossa necessidade de termos esse amor por Jesus e de procurarmos desenvolver esse sentimento de amor por Jesus. Somente trabalhando intimamente esse sentimento em nós. Porque amando a Jesus, nós vamos entender que é importante praticar o teu Evangelho. É importante nos espiritualizarmos. É importante ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros. E somente assim construiremos um mundo de paz para todos nós. Porque a vida é uma oportunidade sagrada que o Pai nos concede para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos e para chegarmos até Ele. Trabalhemos, pois, por nos valorizarmos, por nos aprimorarmos, porque somente nos aprimorando e nos valorizando seremos condignamente reconhecidos como Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Todos nós somos filhos de Deus? Sim, somos, mas aquele filho que se aproxima do Pai, que faz a vontade do Pai. Trabalhemos intimamente nossos sentimentos, para treinarmos colocar em prática o ensinamento do Mestre. Treinemos nossos sentimentos para treinarmos colocar em prática as luzes do Evangelho de Jesus.